Relato a seguir é continuação do vídeo 141/25. Se você não assistiu o vídeo anterior, então antes de prosseguir, volte lá, porque assim irá facilitar a compreensão da sequência a seguir. Vimos no vídeo anterior Akin, filho de Omari, de repente se viu encurralado numa emboscada de caçadores de negros para colocá-los em navios, para transportá-los ao novo mundo, para servirem de escravos. Diante da situação inesperada, quando sair apenas para caçar, que era a função dos homens da aldeia, ele chamou Jabari, seu protetor, amigo leal, que tinha como missão de vida protegê-lo e obedecê-lo. Entregou a seu mestre, Nazar, um amuleto que era a grande proteção de toda a sua família. E pediu a Jabari para levar o amuleto de volta à aldeia e entregá-lo a Omari. E se não pudesse, que o guardasse na certeza que iria entregá-lo a um descendente da linhagem merecedor de possuí-lo. Conforme anteviu, Akin acabou atravessando o oceano para chegar no Brasil e ser vendido como escravo a uma fazenda no interior de São Paulo. Na fazenda, conheceu Yara, a filha do feitor, e com ela teve uma relação proibida. O fruto dessa relação, Clara, uma linda mestiça, filha de um negro e de uma jovem de pele clara como leite e olhos azuis. Clara, filha de um escravo que nasceu livre devido à cor da sua pele, mas que teve um destino duro e um caminho difícil de trilhar. Após a morte de Akin e de Yara, Clara foi parar nas ruas, comeu o pão que o diabo amassou. E no pior momento, quando achava não ter um destino a seguir, surpreendentemente, se viu diante de Jabari. Jabari, cumprindo a missão da sua vida, lhe entregou o Nazar, conforme havia prometido a Akin. Abençoada pela sorte, Clara saiu das ruas com a ajuda de freiras de um convento. E ali pôde recomeçar a sua vida, ou até mesmo, quem sabe, dar os primeiros passos à vida que ela merecia. E foi no convento que conheceu Mariano, o homem que a levaria para o altar. Pois é, Sr. Romário. No convento, vó Clara descobriu o significado da palavra família. Lá ela encontrou muitas mães, tias, irmãs, mas principalmente ela conheceu Raquel. Raquel era uma noviça. Praticamente elas tinham a mesma idade. Se tornaram amigas confidentes. Para Raquel, vó Clara abriu seu coração e contou toda a sua história de vida, pelo menos aquela que conhecia. Não escondeu nenhum detalhe, o fato de ser descendente de negros, da presença de Jabari na sua vida e principalmente sobre o amuleto. Raquel, uma menina linda. Raquel, uma pessoa leal, dessas raras no mundo. Ouviu tudo o que vó Clara tinha a dizer e simplesmente comentou: por favor, minha querida, que seja esse o nosso segredo. Não conte mais para ninguém, que as pessoas não estão preparadas
para saber esses detalhes e não tomar atitudes que possam prejudicá-lo. Bom, Raquel se tornou tão importante na vida de Vó Clara que, lógico, foi madrinha do seu casamento. E essas informações que eu tenho desse tempo para cá foram passadas justamente por Raquel. Ela comentava que o casamento da minha avó foi lindo. As freiras se reuniram, fizeram o seu vestido branco, com aquele véu grinalda, sonho de toda menina da época, com a bênção da Madre Superior e da Igreja, principalmente, quando a Madre encaminhou Vó Clara, logo na chegada, para exames médicos, para ver como estava a sua saúde, já que ela vinha da rua, de uma vida muito sofrida, e soube que, apesar dos pesares, ela ainda era pura, como falavam na época, era virgem. Sim. Para os padrões religiosos da época, ninguém mais que Vó Clara merecia um lindo vestido de noiva branco, com aquele véu quilométrico arrastando pelo chão. Vó Clara casou no convento. O padre que realizou a cerimônia, ele se emocionou. Vó Clara era muito querida, Vó Clara era um exemplo. Vó Clara, para muitos ali, era a certeza que sempre há esperança, que se você é uma boa pessoa, você terá um futuro. Vó Clara estava radiante. Ela teria sua família, o seu marido, poderia ter seus filhos, a sua casa. Vô Mariano era o grande, único e primeiro amor da sua vida. Era um jovem trabalhador, de uma família conhecida, não tinha posses, mas tinha o suficiente para dar à sua esposa, a seus filhos, uma vida digna. Sim. O casamento foi maravilhoso. Receberam presentes da comunidade, porque tanto um quanto o outro eram conhecidos, eram admirados, eram jovens abençoados, como falavam. Foram morar na casinha dada pelo pai de Mariano. Uma casinha pequena, daquele estilo, madeira, uma salinha, um quarto, uma parte de alvenaria que era banheiro e cozinha, mas com um terreno gigantesco que, com o tempo, o vô Mariano poderia ir construindo. Os terrenos da época eram estreitos, mas compridos. Quem sabe, daria para construir para depois morar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Era felicidade. Vó Clara vivia um sonho. Sim. E ninguém entendeu. E quando ela estava no altar, o padre, rezando a missa, celebrando, aí fez a famosa pergunta: se ela aceitava Mariano como seu legítimo esposo. Atrás do padre, ela viu Jabari. A princípio ficou preocupada que se outros estavam vendo, depois ela percebeu que não, que só ela conseguia enxergá-lo. Só que Jabari, no ambiente, era o único que não estava sorrindo, era o único que não estava feliz. E na hora da pergunta decisiva, ele fez assim para ela. Sacudiu a cabeça, como se pedisse: não aceite. Ela meio que se descontrolou e perguntou em voz alta: por que não? Aí todo mundo, o Mariano olhou para ela, o padre olhou para ela: como assim, minha filha? Aí ela disse para Jabari: ele é um bom rapaz, vai me fazer feliz. Jabari só olhava para ela assim. Olhava tipo: você foi avisada, livre-arbítrio. E ela não pensou duas vezes. Ela aceitou o vô Mariano como marido. Tiveram até uma lua de mel. Uma viagem de 3 dias na praia, com direito até hospedagem no hotelzinho na beira do mar.
Era lindo, era tudo muito bonito, muito bonito, muito bonito. O tempo passou. E exatos 2 anos depois, Vó Clara começou a sentir enjoos, aquele atraso já famoso. Foi no convento, conversou com Raquel toda feliz, avisou a madre que elas fizeram aqueles exames todos definitivamente. Vó Clara estava grávida. Ia nascer o seu primeiro filho ou primeira filha. Quando ela falou primeiro filho, Raquel não entendeu. Pode ser menina. Ela não. É herdeiro de Aquim. Raquel olhou para ela e disse: eu não sei até onde eu posso acreditar no que tu me fala, mas eu devo respeitar. E não deu outra. Nasceu um lindo menino, forte, que resolveram chamar de Wagner. O Wagner foi a alegria da casa. Vô Mariano, até então um marido espetacular, pai de família, trabalhador, tudo aquilo que ela esperava. Tanto que teve uma tarde que ela estava lavando roupa nos fundos de casa com o Wagner, que futuramente se tornaria o meu pai, ali brincando. E ela viu na sua frente a Bisa Yara. Depois de muitos anos, ela tinha uma vaga lembrança. Ela disse: mãe. A Bisa Yara disse para ela: que pena, minha filha. Que pena que você não ouviu o Jabari. Se cuida, tome muito cuidado com o herdeiro de Aquim. Vó Clara, ela ficava dividida nas suas visões e na vida que ela tinha. Quando ela conversava com Raquel, Raquel ia para cá se tranquilizasse. Aí teve uma hora que a Raquel não tinha mais como resolver ou dar conselho, mandou com o padre. O mesmo padre que rezou, que fez a cerimônia do casamento, o padre Clemente. Aí ela foi falar com o padre em confissão. O padre escutou e simplesmente disse: então foi com esse senhor, esse Jabari, que você conversou no altar? Aí Vó Clara, que de repente estava esperando um esporro do padre, ser chamada de herege, de rezar não sei quantos Padres Nossos e Ave Marias, pedir perdão a Deus, ajoelhada no milho, ela simplesmente, sabe, ela ficou se perguntando: nossa, como é que ele lembra? Não foi uma coisa assim tão de saltar aos olhos. E o padre Clemente disse: eu senti uma presença muito forte. E essa presença não me assustou em nada, porque não tinha energia ameaçadora e não tinha nem como. Ela estava no altar. Sua presença foi permitida ali. E eu sentia nela uma preocupação com você. Então, minha filha, pelo que você me fala, a sua origem vem de conceitos, vem de fé diferentes dos meus. Mas eu os respeito. Então eu peço muito que você reze. Reze para o seu Deus. Ela disse: mas o meu Deus é o mesmo que o seu. Ele simplesmente falou: filha, indiferente da religião, da doutrina, da seita que você siga, se for para o bem, Deus é um só. Você se sente católica? Ela disse, sem medo de errar: sim, eu não conheci outra religião. Aí que o padre disse: então, reze muito, peça proteção, porque sua mãe e esse seu protetor não apareceriam para você se não tivesse algum risco. Vó Clara. Vó Clara vivia, sabe,
preocupada, mas sem razão para se preocupar. Só que com o tempo, o vô Mariano, que tinha todas aquelas virtudes que demonstrava ter, ele tinha um pequeno defeito que a minha avó descobriu de uma maneira assustadora. Ele não convivia muito bem com o álcool. Só que era um rapaz que não bebia. Ele era, no caso, o que chamavam de má bebida. Mas ele não pouco consumia álcool. Ele não gostava. Mas existem certos fatos que acontecem que deixam claro que a vida apronta. O que era para melhorar só trouxe desilusão. O vô Mariano, ele conseguiu uma vaga na empresa que ele sempre sonhou trabalhar e já entrou com um cargo de chefia. Graças aos longos anos de trabalho, graças ao prestígio e ao nome que ele construiu. Salário melhor, chances de reformar a casinha, até quem sabe comprar um carrinho. De repente, o meu pai já estava com quase 5 anos, entraria para a escola, podia até pensar num irmãozinho. Mas a empresa tinha um hábito, que hoje se conhece como happy hour. Na verdade, é uma desculpa para encher a cara no final do expediente. E num desses finais, vô Mariano foi e se encontrou com o seu ponto fraco. Aí quando chegou em casa, bem mais tarde do horário normal, vô Clara já estava preocupada, porque ele sempre saía do trabalho e ia para casa. Os dois jantavam juntos, os dois brincavam com meu pai, os dois, sabe, assistiam televisão, que até televisão eles tinham comprado na época, imagina? Mas a coisa dele engolou. O vô Mariano chegou cambaleando. Chegou agindo de uma forma violenta, agressiva. Quebrou algumas peças. A avó Clara, segundo a Raquel, cuidava daquelas coisinhas, daquelas porcarias dela assim com carinho, aquilo tudo limpinho, tudo bem arrumadinho. Ele chegou derrubando tudo, ele chegou dizendo palavrão. Ela não conseguia entender, que ali não era o marido dela. O que tinha acontecido, meu Deus do céu? Aí ela ficou assustada, pegou meu pai, levou para o quarto, trancou a porta. Diz que vô Mariano batia: deixa eu entrar, sua isso, sua aquilo outro. Era isso, cara, eu tenho que pagar para deixar de ser burro. Eu te tirei da sarjeta, tu não era nada. Ele jogava a história de vida da minha avó como se aquilo a transformasse num lixo. Ele dizia coisas que a ofendiam, que a magoavam. Meu Deus do céu! Que alguém não podia ser o homem que ela já vivia há tanto tempo, o marido dela, o pai do filho dela. E ela se trancou dentro daquele quarto. Aí teve uma hora que ele cansou. Quando amanheceu, ela saiu assustada. E ele estava deitado no sofá. Ela chegou, batia nele. Mariano. O que foi? O que houve? Eu digo: Mariano, tu não vai trabalhar? Vou, claro que eu vou trabalhar. Ai, que dor de cabeça, O que aconteceu? Ela disse: depois a gente fala sobre isso. Vai tomar um banho, vai trabalhar. Aí que ele viu que estava de roupa. Eu dormi aqui no sofá, o que houve, sabe? Ela foi fazer um café, ele saiu atrasado. Ele estava novo na empresa e chegou atrasado. Aí quando voltou, não teve aquela conversa esclarecedora que ela imaginava que teria. Porque mais uma vez ele foi pro happy hour. E aquilo se tornou uma rotina. Cada vez que ele chegava bêbado em casa, ele era um monstro. Ele gritava, ele quebrava. Ele passou a bater em vô Clara. Tanto que depois, com o tempo, eu fui saber
O meu pai odiava marrom. Ele odiava marrom. Teve uma vez que ele recebeu uma roupinha nova para ir numa festinha, era marrom, ele odiava, ele não usava de jeito nenhum. Ninguém entendia, até que um dia descobriram. Meu pai, ele tinha guardado aquela imagem de estar ali na casa, com vó Clara, tudo em paz, coisa melhor do mundo, a casinha dele. De repente, ele ouviu os passos do vô Mariano se aproximando. Aí começava a bater o desespero nele, que ele sabia que dependendo, o vô ia abrir a porta, ia acabar a paz, ia bater na mãe dele, ia confundir. Então aqueles passos iam crescendo e ele olhava aquela porta, fixo. E a porta era marrom. Era traumatizante. Teve um dia que, numa hora de loucura, o vô Mariano jogou vó Clara no chão. Aí ela tentou ir no banheiro se esconder. Ele puxou ela pelo braço, arrastou. Pegou uma faca. Eu não sei o que ele pretendia fazer com ela, mas quando ele levantou a faca, uma mão segurou com força o braço dele. Era a mão de um homem forte, ele não via nada, ele só via aquela pressão. Ele largou a faca e quebrou o braço. Aí ele olhava para a vó Clara e dizia: sua bruxa, que feitiço é esse, sua bruxa, sua descendente de escravo, só isso, só aquilo. E no outro dia ele não lembrava de nada. Só que, lógico, não demorou muito. Ele, que não era muito bom de ressaca, e ele com álcool no sangue, mesmo sem ter bebido, sabe aquela contaminação? Ele ficava um cara desleixado, um cara grosso, um cara isso, um cara aquilo. Ele foi demitido. Foi demitido e culpava a vó Mariana. E culpava a vó Clara. É a vida de vó. A Raquel acompanhava aquilo. A Raquel, um dia que chegou na casa da avó, estava tudo quebrado, e a avó estava toda roxa. Meu pai chorava naquele chiqueiro, embora não fosse criança, mais de chiqueirinho, ele ficou lá, e ai que saísse. E a Raquel peitou ele, e ele não conseguiu avançar. Ela disse: você tem um demônio, você não pode fazer nada contra mim. E não pode fazer nada contra ela. Cuidado, ela tem uma proteção. Ela é muito mais forte do que você pensa. Passou. O dinheiro parou de entrar. As dificuldades começaram. E diz que vô Mariano queria dinheiro, precisava de dinheiro. Foi quando ele lembrou daquilo que Raquel tinha falado sobre vó Clara. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nádina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado,
Voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Pouco tempo depois, está o vô Mariano com um carro, com roupa nova, trouxe presente para a esposa, trouxe presente para o seu filho, todo carinhoso. Só que vó Clara não conseguia entender, ele não estava trabalhando, de onde vinha esse dinheiro, o que ele estava se metendo, o que ele estava fazendo de errado. De repente, ela viu Jabari na frente dela. Só pensou: o amuleto. Correu no local onde mantinha aquela pedra sagrada, onde ela achava que estava seguro, e só estava a caixa. A caixa onde ela botou a bolsa de couro que acompanhava o amuleto. Estava só a bolsa de couro ali. Ela entrou em desespero. Ela se sentiu desamparada, ela se sentiu abandonada, porque quando ela abriu e viu que o amuleto não estava ali, ela olhou na direção onde Jabari apareceu para ela, e a imagem começou a se dissolver, começou a desaparecer, como se estivesse indo embora da sua vida. E realmente estava. Ela correu e chamou Raquel. Ela não sabia o que ia fazer, ela não sabia, ela estava desesperada, ela estava assustada. Raquel dizia: fica tranquila, você tem nós, não vai acontecer nada com você, não vai acontecer nada com seu filho, vamos falar com o padre Clemente também, vamos falar com os pais do Mariano, eles vão entender. Ela dizia: Raquel, eu só peço que você cuide do meu filho para mim. Raquel dizia: mas não, que bobagem, você vai criar seu filho, isso é uma fase ruim, você vai recuperar o seu amuleto, não faça isso, não faça aquilo. Nisso chegou Mariano. Quando chegou a jogar para Raquel: o que você quer aqui? Não tem casa não, sou infeliz. Mas bem assim, já? Aí vó Clara olhou para ele: cadê o meu amuleto? Ele: que amuleto? Que bobagem. Onde está meu amuleto? E que bobagem, onde está? E que bobagem. A minha avó ficou histérica. E ele tentou ir para cima dela, e ele descobriu que estava casado com uma descendente de Aquim. Ele levou um sacode, não foi só por causa do álcool não, porque ele era muito mais forte que ela. Foi que ela mostrou quem era. E ele simplesmente negou. E ela perguntava: onde você conseguiu o dinheiro? Eu trabalhei, que trabalhou aonde, que coisa. A Raquel também perguntou: você vendeu para quem? Ele disse: não se mete na minha vida. O cara perguntou: não grita com a minha amiga. Onde está o meu amuleto? Aí tem mais: vendi, tá precisando de dinheiro, aí, ó, não tá gostando, ó, tem carro, tem isso, aquilo, tá, não tá gostando, tá precisando de dinheiro, tá precisando de dinheiro, resolveu nossos problemas, nós não temos mais dívida. Ó, claro, pegou meu pai e foi para o convento. Lá contou para a Madre Superiora o que estava acontecendo, mas não sobre o amuleto, lógico que não. O padre Clemente também ficou preocupado com ela. E o vô Mariano ficou desesperado: volta para mim, volta para mim, volta para mim. E aí queria: vamos voltar, vamos se encontrar, vamos conversar. Ele ia no convento, batia na porta, queria fazer escândalo. A Madre Superiora vinha, mas dava aquela esfrega nele, sumia, porque ele respeitava a madre, conhecia desde criança. Os pais desesperados, envergonhados. O Mariano foi transformando num trapo. E num certo dia aconteceu. Ele marcou os caminhos de vó Clara. Esbarrou com ela na rua, aquela coisa de: vamos conversar, volta pra mim, tu não pode me deixar, volta pra mim. Ela dizia que não queria mais: volta, não volta, volta, não volta. E lá estava a minha avó, no meio da rua,
deitada, ferida mortalmente. Logo vieram os deixa disso, que loucura, não sei o que, aquela coisa toda. Vô Mariano foi levado para a delegacia. E minha avó para o necrotério. E ali estava meu pai, órfão de pai e mãe, pequeno, sem saber do futuro. Foi quando tia Raquel tomou uma decisão. Ela saiu do convento para se dedicar a criar o meu pai, que para ela se transformou num filho, pois ela devia isso para sua melhor amiga. Tia Raquel, assim que ela ficou sendo conhecida, aquela criatura abençoada, ela criou meu pai com dificuldades, nunca casou, não. Ela mesma dizia que não casou, embora fosse uma moça bonita, que ela não tinha vocação para ser esposa, a ser dona de casa, mulher de alguém, não. Mas ela descobriu no meu pai a sua grande vocação, que era ser mãe. E ela foi uma mãe exemplar. E quando meu pai alcançou a idade de entender, ela contou toda a história da sua família. Inclusive falou sobre o amuleto. E claro que meu pai, financeiramente, não era um homem assim, de muitas condições. Honesto, trabalhador, um cara admirado, um lutador. Aí dinheiro não tinha. Mas ele se sentia, e era o descendente de Aquim. Então, como aconteceu com a sua mãe, com a avó Clara, um dia ele receberia a visita de Jabari, o amuleto viria para suas mãos e seus problemas estariam resolvidos. Seu Romário, meu pai acreditava. Só que ele, por alguma razão, não encontrou o amuleto que, segundo a lógica, pertencia a ele. Também ele não teve muito tempo para esperar o dia da sua sorte. Conheceu minha mãe jovem. O normal naquela época, as crianças casavam cedo, ou seja, hoje com 30, 40 anos o cara é surfista, mora com pai e mãe, nunca fez nada na vida. Naquela época, com 18 anos, o cara era um homem. Ou ele ia para o exército, ou ele assumia a família, ele era um homem. E a sua mulher, a sua esposa, também tinha 16, 15. Meu pai casou muito cedo. Ele adorava a Ritinha dele, a minha mãe. E desse casamento, olha eu aqui. Eu nasci. Infelizmente, eu não tenho muitas lembranças do meu pai. E também não tenho muitas lembranças da minha mãe.
os dois partiram cedo. E eu não sei se por uma sina, ou por uma missão, ou um karma, a tia Raquel, ela me assumiu também como filho. E na verdade, tia Raquel foi a mãe que eu conheci. E minha parceira, minha mentora, de uma vida que, convenhamos, não foi das mais fáceis. Tia Raquel, acredito até por sua formação religiosa, ela jamais mentiu para mim ou omitiu qualquer fato. Então eu fui crescendo maravilhado com as histórias que ela contava sobre a minha família. Então era muito bonito aquilo na minha cabeça. Só que à medida que o tempo foi passando, e eu fui convivendo com outras crianças, aí, na comparação, eu pirava. Eu não sabia quem ou o que era eu. Pense, uma cabeça de criança, de repente indo numa festinha de aniversário de um amiguinho. E lá ele via o amiguinho com pai, mãe e irmãos. A outro, pai e mãe eram separados, mas mesmo assim estavam na festa. Outros eram órfãos, ou de pai ou de mãe. Quer dizer, variáveis múltiplas. Mas nenhum deles vivia com uma mãe que não chamava de mãe, era tia. E não chamava até a pedidos da tia, porque não se sentia no direito de ocupar o lugar da minha mãe. Poxa, a minha mãe, que juntamente com o meu pai, morreram muito cedo. Por razões ou de uma forma que ninguém nunca me explicou. Nem tia Raquel sabia exatamente como foi. Porque se ela soubesse, ela me contaria. Mas ela morava longe. Aí, de repente, por essas coincidências do destino, até então eu imaginava isso, depois eu fui saber que após uma visita de Jabari, ela foi avisada que um descendente de Aquim estava perdido no mundo. Claro que ela logo associou descendente de Aquim é o filho ou neto de sua amiga Clara. Então ela veio ao meu encontro, ela me adotou, eu devia tudo para ela, isso eu tinha certeza. Mas depois, aquelas palavras, aqueles nomes, o que eu era, o que eu deixava de ser, pelo amor de Deus. Aquim, Iara, Feitor, Vó Clara, moradora de rua, depois num convento sem ser freira, casando com um Mariano, que seria meu avô, um sujeito maravilhoso que mostrou ser um traste. Aí nasceu o meu pai Wagner, que era revoltado contra o meu avô, porque tinha vendido o tal do amuleto Nazar, que esse Jabari trouxe a pedido de Aquim, que era filho de Omar, e meu Deus! E aí o meu pai, durante a sua vida, tinha certeza que, apesar das dificuldades financeiras e tudo que ele sofria, ele teria um final feliz, porque ele era herdeiro de Aquim. Então Jabari traria para ele o Nazar, que era o amuleto da família, que nunca chegou. E assim ele foi embora, assim eu nasci. E aqui estou eu, confuso. Confuso mesmo. Mas é claro que essa confusão hoje não mais existe. Eu estou tentando colocar o Senhor na situação que eu vivia naquela época quando criança. E era complicado. Eu não queria respostas, eu não estava infeliz. Sabe, eu não sentia falta de um pai. Tia Raquel era tudo para mim, eu tinha amiguinhos, a gente tinha uma vida tranquila. Mas
faltavam explicações, eu queria saber quem eu era. E a coisa mexeu tanto com a minha cabeça que no início desse relato, antes de eu começar a fazer toda a retrospectiva dessa história da minha família, eu lhe falei um nome e jamais repeti. Também não vou repetir. Sabe por quê? Porque esse nome não teria importância no relato por ser meu nome de batismo que alguém escolheu. Mas o nome que eu assumi para mim foi Akin. Eu chegava na escola, qual é seu nome? Akin. Eu tinha problema de registros de documentos que eu queria ser chamado de Akin. Aí quando me perguntavam por que essa obsessão, não podia contar essa história porque eu prometi para a tia Raquel que guardaria o segredo de quem eu era, de onde eu vinha ou de quem eu herdara. Eu não podia falar sobre Jabari, não podia falar sobre Yara, não podia falar nada, que eram, na verdade, figuras que não pertenciam à minha realidade, mas faziam parte da minha vida e eu não entendia por quê. Senhor Romário, foi realmente terrível. Talvez fosse mais fácil se a minha tia tivesse mais informações, eu não fosse tão presa a conceitos religiosos que ele colocava limites. Mas assim eu fui crescendo e fui formando a minha personalidade. De um menino normal, branco, descendente de negros escravos, que se auto-intitulava Akin. Foi complicado. Mas o tempo conserta tudo. E a vida me mostrou o caminho. Não sei se o melhor, o pior, ou o único que eu tinha a seguir. Logicamente que eu fui apoiado, mas isso é uma longa história. Então, vamos respirar, nos acalmar, tentar absorver tudo que ouvimos até agora. Eu vou tentar manter a lógica, a coerência, porque na minha cabeça é tão complicado que às vezes eu misturo nomes, às vezes você sabe, é uma coisa. Mas que daqui por diante eu possa contar a vida que eu testemunhei, a vida de Akin. Não aquele Akin que por ele tudo começou, mas o Akin que eu sou hoje. E tive que batalhar muito para descobrir o que eu realmente era, sempre procurando desviar dos largos caminhos da insanidade que se abriam na trilha que eu tinha que percorrer.